A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. A Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Queridos irmãos, vou falar novamente sobre o nosso 5º Congresso Espírita de Juiz de Fora, que acontecerá no Trade Hotel, subida ali do Monte Sinai para a Universidade Federal, bairro Cascatinha, dia 14, 15 e 16. 14, início às 18 horas, até 1 da manhã. No sábado, dia 15, de manhã à tarde e à noite. E no domingo, dia 16, encerramento, de 8 da manhã até às 13 horas. Palestrantes do Brasil inteiro, como Jorge Ealahar, de Rondônia, André Trigueiro, o âncora do Jornal da Globo, a Maiara Rocha, de Brasília, e tantos outros. Participe, porque a renda será distribuída para as vítimas das chuvas de fevereiro aqui em Juiz de Fora, principalmente uma casa espírita do bairro Teixeiras, onde foi totalmente destruída, precisa ser recuperada. Também aqui o Madre Teresa de Calcutá, no bairro Novo Triunfo. Então participe, esteja conosco, nós vamos cantar nas aberturas. Vai ser um evento de grande monta. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Vamos juntos mais uma vez no nosso programa O Espiritismo está no ar, estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre a velha ilusão das aparências. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Jesus confiava plenamente no sábio e amoroso poder que dirige o universo e, portanto, respeitava os objetivos da natureza que age no comportamento humano, desenvolvendo-o de muitas maneiras. Sabia que a evolução ocorre de modo inevitável, recebendo ou não a ajuda dos homens. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a velha ilusão das aparências. Adquirir consciência de que a evolução não se faz aos saltos, e sim em etapa, é valoroso passo na libertação desse vício de santificação. Nós sabemos que a natureza ela não dá saltos, né? Ela segue seu curso triunfal, mas normal. Então essa necessidade neurótica que incutimos são longo de era sem fim, especialmente nas leiras religiosas,
com o qual queremos passar por aquilo que ainda não somos. Na verdadeira hipocrisia, né? A pessoa representa tão somente. Disso resulta o conflito, a dor, a cobrança, perfeccionismo e todo um complexo de atitudes de autodesamor. Então pensemos bastante sobre nossas condutas, principalmente no meio religioso. Sejamos nós mesmos e não nos sintamos menores por isso. Aparentar santificação para o mundo não nos exonera da realidade dos princípios universais. Ninguém escapa das leis criadas por Deus. A elas todos estamos submetidos. Que nos adiantará demonstrar santificação para os outros se a vida dos Espíritos é um espelho da verdade que mostrará a cada um de nós particularmente como somos? Então você pode enganar os homens, mas jamais a Deus, a espiritualidade. Todos sabem o que fazemos. Como Paulo de Tarso disse certa feita, sobre mim há uma nuvem de testemunhas. Então você não está enganando a ninguém, você está enganando a si mesmo. Se acreditarmos, portanto, na imortalidade e sabemos da existência dessas leis espelhos, deveríamos então concluir que, o quanto antes, para aqueles que se encontram na carne, tratamos nossa realidade sem medo e culpas. Maior será o bem que fazemos a nós mesmos. Recordemos nesse ínterim e a caridade para com o outro, conquanto seja externo tributo de ajuste aos estatutos divinos, não é passaporte de garantia para a movimentação das experiências da autoridade e do equilíbrio dos planos mortais. Devemos aprender o quanto antes a cultivar essa sensação de salvação, experimentada nos serviços de doação, também em nossos momentos de autoencontro. Essa conquista realmente nos pertence e ninguém nos pode tirar em tempo algum. Tudo aquilo que você conquista para o espírito é para sempre. Valores morais, virtudes, né, conquistadas, isso ninguém vai lhe tirar. Agora, as coisas temporais, materiais ficarão aqui. E essa salvação que a doutrina espírita não prega, eu pergunto, né, salvar-se de quê? Do demônio, das tentações do mundo. Acredite em Deus, não é? Certa feita, um religioso perguntou para mim se eu acreditava nas coisas feitas, nas bruxarias, não sei o que mais. Eu falei, não, mas olha, pode até existir, meu amigo, mas eu não acredito. Eu acredito em Deus, em Jesus, na espiritualidade, no meu guia protetor espiritual. Por que eu tenho que acreditar nisso? Não importa se exista, não creio nisso. São outros tipos de religiosos que acreditam nisso, nós não. E salvar-se de quê? De si mesmo. Quando Paulo de Tarso disse que eu venci o bom combate, ele estava referindo a ele, aquele homem orgulhoso do passado, né? Monetariamente muito rico, que chegou a pisotear com seu cavalo moribundo a casa à beira do caminho. No entanto, com o passar do tempo, com a penúria e o sofrimento ao converter-se ao cristianismo, ele disse: eu venci o bom combate, venceu a si. Tá? É isso que nós temos que fazer. Ao invés de observar os defeitos alheios, olhamos para os nossos. Não aponte o dedo, veja a trave que está diante dos seus olhos. Viver distante da hipocrisia necessariamente não significa expor a vida íntima e as lutas que carregamos a qualquer pessoa, por expô-las antes de tudo a nós mesmos, assumindo que sentimos os desejos, que nutrimos os sonhos que ainda trazemos, os sentimentos que nos incendeiam de paixões, os pensamentos que nos consomem, as horas, esforçando-se para analisar nossas más condutas. Testemunho muito importante, mas é o testemunho de fé. Conta os nossos irmãos do primeiro século iam cantando para serem devorados por feras africanas nos circos de Nero. Outra situação em que eram queimados vivos e ali de cabeças erguidas. Esse é um testemunho de fé. Muitas pessoas não compreenderam isso e continua hoje, diante de segmentos religiosos, se comportando de maneira completamente absurda, dando testemunho da sua vida pessoal. Ninguém tem que saber, meu íntimo, o que se passa comigo, a não ser Deus. Eu não tenho que expor. Ou
dizer assim, hoje eu me conto assim porque estou na religião tal. Não, a religião não salva ninguém. É você que se transformou. Mas para isso não precisa expor, né? Guarde para si. Ninguém é obrigado a ficar ouvindo aquilo. Isso não é testemunho de nada. Por outro ângulo, esse mesmo processo de detecção consciente precisa ser realizado com nossos valores e decisões infelizes que deixamos de tomar, o sacrifício de construir uma atividade espiritual, os novos costumes que estamos trabalhando na personalidade, os sentimentos sublimes que começam a ensaiar projetos de luz na nossa mente e as escolhas que temos feito do bem comum. E outra coisa importante, né? Quando a pessoa vai dar testemunho lá na frente, é um orgulho violento, né? Porque ela se coloca num pedestal mais elevado. Olha, eu fui isso, olha como eu estou. Aqui, você não tem que falar. As suas qualidades têm que ser vistas pelos outros. Não é você que tem que falar delas, né? Não sou eu que tenho que falar de minhas virtudes. Isso não é virtude, é exatamente o oposto. Então, quando uma pessoa é enaltecida assim, por amigos, por colegas de trabalho, seja lá em qualquer meio, as suas qualidades sobrepôs a de muitos, então seus valores são enaltecidos por outros, não por si mesmo. Agora faz algum sentido eu ficar me elogiando aqui no microfone, olha só o programa que eu faço, não sei, que nada. Somos criaturas imperfeitas, temos que ter consciência disso. A reforma íntima, como a própria expressão comunica, quer dizer a mudança que fazemos por dentro. E jamais, em caso algum, ela se dará repentinamente, num salto. A santificação é um processo lento e gradativo. Cuidemos com a atenção das velhas ilusões que nos fazem acreditar na angelitude por osmose, ou seja, de que a simples presença ou participação nos ofícios doutrinários é garantia de aperfeiçoamento. Temos recebido na vida espiritual inúmeros companheiros de ideal cuja revolta consigo próprios leva-os a tormentos patológicos de graves proporções, quando percebem o equívoco em acreditar que tão somente suas adesões às atividades de amor lhes renderiam o reino dos céus. A ilusão é tão intensa que requer tratamentos especializados e longos em nosso plano, quer dizer, no plano espiritual. E vejam os meus amigos na carne, o que a mente é capaz, pois muitos desses corações poderiam intensamente se beneficiar das realizações a que se entregaram, podendo mesmo alguns obter um trespasse tranquilo. Todavia, sem exceção, estão esperando mais do que merecem. É quando surge a inconformação diante das expectativas de honrarias e glórias injustificáveis na espiritualidade. Então, esbravejam ao perceberem que são tratados com muito carinho e amor, a fim de assumirem sua verdadeira realidade de doentes, com baixo aproveitamento na reencarnação, colhendo espinhoso resultado do seu autoengano. Espíritas, amigos e irmãos, lembrai-vos de que todos estamos na Terra, planeta de testes infindáveis ao nosso aperfeiçoamento. Mesmo os que nos encontramos fora do corpo, ajustamos-nos a essa conotação evolutiva. E nessa conjuntura, o caminho da santificação se amolda à realidade do homem que nela habita. Se por agora estivermos pelo menos nos esforçando para sair do mal que fazemos a nós e ao próximo, dirigimos-nos para essa proposta sagrada. Todavia, se ansiamos por a concretizar em mais larga escala as luzes de nossa santificação, lancemo-nos com louvor a outra etapa do processo e aprendamos como criar todo o bem que pudermos em torno de nossos passos, soltando-nos definitivamente de todos os grilhões do terrível sentimento do fingimento, o qual ainda nos faz sentir que somos aquilo que supomos ser. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 21, está escrito assim: indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Só o bem repara o mal. O desejo do progresso é princípio ativo em todas as almas.
induzindo a vontade para a ascensão nos domínios da evolução. Embora faça parte do processo natural de aperfeiçoamento individual em todo o ser humano, esse desejo torna conotações bem específicas, conforme a natureza das provas vividas na erraticidade. Quanto mais dor e decepção no interregno entre as reencarnações, mais profundos anseios de mudança integrarão as aspirações desse coração em plena terra, determinando alguns traços psicológicos. Esse desejo é mais intenso naqueles que já regressaram arrependidos ao corpo físico. Na verdade, todos retornamos ao carreiro físico com certo nível de arrependimento que intensifica esse anseio de melhora e reparação. Assim sendo, volve-se ao corpo carnal com o ouvido temporário dessas recordações, mas com expressiva soma de ideais de renovação, sustentados por esse piso psicológico do remorso dinâmico nos recessos da vida mental. Isso determina os motivos pelos quais, para uns, a reforma íntima é tão essencial em relação aos vários objetivos da existência. Todavia, igualmente, explica a causa de tantos sentimentos que levam o homem ao sofrimento, quando ainda estagia no remorso, sem o buril da vontade ativa de reparar suas faltas. Particularmente, a maioria de nós que somos atraídos para a necessidade imperiosa de renovação perante a vida nas linhas do bem, quando no retorno à escola terrena, carreamos na intimidade uma pulsante aspiração de nos transformarmos em razão das angústias experimentadas pelas duras revelações descerradas pela desencarnação. O traço psicológico característico desse quadro é um forte sentimento de cobrança conosco mesmo. E isso exerce uma pressão psíquica facilmente percebida por vários incômodos durante todas as etapas da existência carnal, desde a infância até a velhice, somente atenuáveis pelo exercício do amor, que modifica as paisagens da dor, através da edificação dos beneplácitos do bem aplicado e sentido. Nesse torvelinho do sistema psíquico de cobranças provocadas pelo estado de arrependimento, surgem dores emocionais profundas, sintomas de almas em crescimento, depressão e baixa autoestima, insegurança e ansiedade. Muito frequentemente são angústias do aperfeiçoamento, são alguns dos castigos a que se refere o mestre Rivail quando diz: indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. A marca mais saliente de suas manifestações pode ir desde uma suportável perturbação no halo energético da criatura através de purgação moderada ou mesmo de descargas eletromagnéticas de intenso teor deletério, das distonias comuns da neurose até ao câncer, a esquizofrenia, a artrite reumatoide, as ulcerações fulminantes, a AIDS, ao desequilíbrio glandular e neuroquímico cerebral, causando parafrenias, paranoias e atrofia na saúde mental. Outro castigo psicológico muito frequente é a inquietude interior, expressada em forma de contínua preocupação, nascida do nada, sem utilidade racional ou explicável, reflexos típicos de reajustamento do espírito, que se despe pouco a pouco do monturo de suas faltas. Preciso se esclareça que não temos uma caixinha de sentimentos guardados do passado. Sentimento é algo vivido no presente. Não existe sentimento de culpa arquivado. Existe morbo psíquico acumulado como resultado das feridas conscienciais que se espraiam para o corpo, transformando-o em um dreno. Todo esse processo de desajuste pode fixar de forma mais acentuada no psiquismo ou no cosmo biológico os reflexos de sua ação, criando em muitos casos o encontro de ambas as perturbações quando não há reações favoráveis à recuperação da paz interior.
A cobrança é o estado de incômodo permanente, criado pela presença quase contínua desse morbo psíquico no halo de energias sutis da mente, impedindo o fluxo natural das correntes da saúde, da harmonia e do amor a si. É como se fossem doses controladas ou um expurgo dirigido. Conquanto dolorosa, essa é a forma pela qual a alma resgata o vínculo entre sentimento e consciência, rompido pela artimanha aprendida de negar sentimentos para não escutar os alvitres da voz interior. Nunca enganamos a consciência, porque ela é o tribunal infalível da verdade em nós. No entanto, desenvolvemos ao longo de milênios a capacidade de negar o sentimento que ela nos envia como sendo suas mensagens dirigidas para o bem. O coração é o espelho da consciência. Pelo que sentimos, identificamos os apelos da consciência em favor do nosso progresso, recusando reincidentemente, em séculos de rebeldia, os seus alvitres pelas vias do sentir. Estabelecemos o que nomeamos como cristalização do afeto, um desajuste nos reinos da vida mental que causa inúmeros transtornos psiquiátricos. Arrepender-se é criar um elo entre o que sentimos e a voz de Deus na intimidade, e somente um sentimento será capaz de consolidar esse resgate, o amor. Sem amor não existirá transformação para melhor. O auto-amor é a base da mudança pessoal. Somente amando-nos venceremos a severidade com nossas imperfeições, escapando das garras da culpa e do perfeccionismo. Somente amando-nos permitiremos a alegria com as pequenas vitórias de cada dia, acostumando a valorizar nossos esforços na aquisição do otimismo e da motivação para prosseguir. Somente amando-nos encontraremos estímulos para caminhar um tanto mais. Arrependimento é via de redenção e, ao mesmo tempo, castigo para almas em reeducação. Os arrependidos, quanto a caminho da recuperação de si mesmos, experimentam larga dificuldade na autoaceitação, cobram severamente de si em razão do sistema autopunitivo implantado pelo morbo de culpa, agregado ao seu campo áurico e perispiritual, em mutações vibratórias similares à descarga de alta voltagem. Uma insatisfação incessante, eis a faceta mais traduzível desse processo curativo do espírito. Esse quantum energético enfermiço é um dos fatores causais da desarmonia dos neurotransmissores da química cerebral, como a serotonina e a noradrenalina. Mesmo em desacordo com as definições da filosofia e da psicologia humanas, tratamos aqui do arrependimento como sendo a nossa maior conquista, uma virtude, e não somente um estado mental passageiro, que decorre de atitudes equivocadas. É uma questão de decisão profunda para quem atingiu a saturação nas más escolhas que fez, repetidamente em desacerto com as leis divinas. É uma virtude, porque se trata de uma vitória substancial para que a alma, arraigada nos tormentos da ilusão, possa libertar-se dos resultados infelizes de suas atitudes milenares. Por essa razão, costumamos assinalar que para nós, criaturas em linha inicial de consciência e maturidade, especialmente para nós que abraçamos a causa espírita, nossa única qualidade é a de almas que nos arrependemos do mal e desejamos ardentemente o bem. Que qualidade desenvolvemos senão a de cansarmos do mal deliberado? Que condição seria capaz de endossar o retorno à vida corporal, senão o desesperado anseio de recomeçar e refazer ações? Por que, então, o encanto ou delírio com traços sublimes que ainda não galgamos? Acordemos para a verdade espiritual que nos cerca e promovamos nosso distanciamento das ilusões de grandeza, as quais têm avassalado os conceitos sociais humanos, que não asseguram sossego e luz ao coração cansado e sofrido por erros atrozes.
Sem medo, vergonha ou culpa, verifiquemos os quistos morais que fomos chamados a extirpar e não nos sintamos diminuídos ou desvalorizados em razão dessa inadiável viagem de encontro ao eu superior. Conforme elucida Kardec, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Transformando vidas. Aos 14 anos, a agenda de Andressa estava repleta. De segunda a domingo, tinha compromissos assumidos, de forma voluntária, com as pessoas da sua comunidade. Aos domingos, trabalhava em um programa de rádio, falando ao público sobre o Evangelho de Jesus, contando histórias infantis. Nos demais dias da semana, estudava pelas manhãs e no período da tarde se dedicava à ajuda humanitária, levando alegria e esperança a muitas pessoas. Nas segundas-feiras, realizava um trabalho missionário na comunidade religiosa que se vinculara. Nas terças, visitava um asilo. Na companhia dos idosos, cantava, orava, brincava e conversava, amenizando-lhes a solidão. Era pura alegria. Sua presença modificava o ambiente tão logo chegava. Por isso, era sempre aguardada. Montou em sua casa uma cooperativa que tinha como objetivo ajudar as pessoas do seu bairro a aumentarem a renda mensal. Participavam desse projeto famílias carentes, que assim tinham oportunidade de aprender a fazer diferentes tipos de trabalhos manuais. Nas sextas-feiras, coordenava um grupo de oração infantil, através do qual ensinava a importância e o alcance da prece. Mostrava o quanto todos podemos ser beneficiados pelas boas vibrações vindas daquele que ora com amor e fé em Deus. E as preces se estendiam por quantos fossem necessitados de recuperação da saúde, de paz ao coração, de harmonia em seus lares. Era tão dedicada ao próximo que, certa vez, com o objetivo de colaborar em uma atividade para jovens carentes, pediu à sua mãe para utilizar o dinheiro que vinha sendo guardado para a realização da sua festa de 15 anos. Ela estudava, brincava e curtia a família como qualquer outra jovem da sua idade, mas tinha consciência de que das 24 horas do dia, era importante que dedicasse algum tempo para fazer um trabalho voluntário. Teve oportunidade de afirmar: se não fizermos agora o trabalho para o qual Jesus nos convida, talvez amanhã não dê tempo. E não houve mais tempo. No dia 22 de março de 2008, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o carro em que se encontrava chocou-se contra um caminhão. Ela desencarnou juntamente com a sua avó, tia e prima. No pouco que viveu, ela fez muito. Fez tudo o que podia. Com um sorriso constantemente emoldurando seu rosto, viveu sua vida ajudando o outro, demonstrando a imensa grandeza que abrigava no coração. Desde cedo, aos 9 anos, ela partiu para o trabalho no mundo, disposta ao serviço em favor do próximo. E com doação de si mesma, mostrou que o mundo que devemos construir é o do amor e da caridade. Que o exemplo dessa doce menina nos leve a refletir um pouco mais no que fazer diariamente. Que possamos melhorar a capacidade de sermos úteis à sociedade. Meditemos sobre qual tem sido o nosso grau de utilidade e não deixemos para amanhã a oportunidade de modificar o mundo em que vivemos. Pode não dar tempo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa
mais criativa e indissolúvel, se desenvolve dentro de nós mesmos, nas atividades recônditas dos pensamentos, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. Uma mensagem belíssima quando diz que eu procurei Deus nos templos, nas pessoas, em todos os lugares e não conseguia encontrá-lo. E foi dentro de mim mesmo que ele estava, porque Deus está dentro de cada um de nós. Que ele nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participarmos do programa de hoje. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.